18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h05 na Paraíba. Os principais destaques do programa desta segunda-feira. Candidatos intensificam campanhas em segundo turno. Lula e Bolsonaro têm estratégias diferentes. Presidente da República diz que o preço do óleo diesel vai cair logo logo. Simone Tebet diz que alguém tem que colocar juízo na campanha do ex-presidente Lula. Se for eleito, Jair Bolsonaro deve aumentar o número de ministros do Supremo e também mudar a questão da idade dos ministros. A política paraibana, os destaques da política nacional. Por que as pontes construídas pelos engenheiros brasileiros estão caindo? O Cidade em Revista está no seu rádio, seu celular, seu tablet, seu computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h06 agora. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer
cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Participe das eleições. Em 30 de outubro, os eleitores voltam às urnas para eleger o presidente da República e 12 governadores. A votação começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Você pode votar com qualquer documento oficial com foto. Vote sem dúvidas. Eleições 2022 em parceria com a Rádio Senado. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Tejalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdenira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. Hora certa. 18 horas e 10 minutos na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Saudações, minhas amigas, saudações, meus amigos, espero que todos estejam bem e que estejam, alguns, claro, curtindo já esse feriadão. Meu amigo, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, é um carnaval, é um verdadeiro carnaval, sendo que no carnaval, na quarta-feira o pessoal trabalha, alguns, e essa semana só na quinta. Servidor municipal de Campina Grande não trabalhou hoje, porque o prefeito antecipou o dia do servidor, a emenda com o dia de amanhã, que é o dia de Campina Grande.
158 anos de emancipação política do município e com a quarta-feira, que é o dia de Nossa Senhora de Aparecida, a padroeira do Brasil. Então emendaram tudo, deu nisso aí. A propósito, eu tenho aqui uma mensagem da Prefeitura de Campina Grande sobre os 158 anos da cidade. Vamos ouvir como ficou? Nasci do trabalho e da tradição. Com pioneirismo alcancei minha grandeza. Sou mãe de gente que sonha. Sou empreendedora, acolhedora, tranquila e animada. Sou saúde, educação, tecnologia. Sou sabor, sou alegria. Eu sou Campina Grande. Sou a sua história há 158 anos. 158 anos de emancipação política de Campina Grande. Minha gente, eu não sei se os meus amigos e as minhas amigas atentaram para esse detalhe que me chamou a atenção nos últimos dias. 2 pontes sobre rios do estado do Amazonas caíram em 10 dias. Essa última ponte aqui caiu sábado passado, Marcos Farias, em Esperança. Ela foi construída há 16 anos. 16 anos, caiu. Eu sei, não precisa que ninguém me diga, apesar de eu não ser engenheiro, que ponte precisa de manutenção. Tudo o que o homem constrói precisa de manutenção. É o telhado da casa, vez por outra a gente não diz, vou retelhar a casa, subiu um gato, afastou uma telha, tem uma goteira. É preciso você fazer uma manutençãozinha na cobertura da casa, no telhado. O reboco de uma parede começa a cair, aparece umidade em determinados pontos. Uma bica que você mandou fazer de zinco ou de alumínio, enferrujou, tem que trocar. Tudo precisa de manutenção. Nós, seres humanos, precisamos de manutenção. Qual é a nossa manutenção? A oficina do homem é o médico. Você vai ao médico, faz um exame, faz uma consulta, vê se tem algum problema, conserta, toma um remédio, ok. Desse jeito. Um carro, mesma coisa. A moto precisa de manutenção. Tudo, a máquina precisa de manutenção. E as pontes, obviamente, também precisam. Agora, raciocine comigo. Por que é que tem ponte construída pelos holandeses em Recife, aqui para não ir muito longe, há 300, 400 anos e essas pontes até hoje não caíram? E por que é que aqui no Brasil estão construindo pontes que com 15, 16 anos caem? O que é que está havendo? Seria isso reflexo dos nossos cursos de engenharia pelas universidades Brasil afora? Em relação a outros cursos, eu sei que isso acontece. Sai dentista da faculdade de odontologia que não sabe extrair um dente. Sai comunicólogo com o canudo debaixo do braço da faculdade de comunicação que não conjuga o verbo subir no presente do indicativo, mas é doutor em comunicação. Ave Maria, mestrado, doutorado, especialização, a gota serena, curso de marketing digital. Eu fui para a Argentina, eu fui não sei para onde. Eu sei que sai médico que mata um monte de gente por aí. Agora, engenheiro nos últimos tempos tem passado da conta. Lembrem-se que na Copa do Mundo caiu um viaduto antes de ser inaugurado oficialmente em Belo Horizonte. Lembram disso? Caiu sobre um ônibus e mais uns 2 carros lá, morreu gente. Até hoje não tem ninguém preso. Esqueceram. Então tem alguma coisa errada. Será que esse povo não sabe fazer mais cálculo? Nós temos prédios construídos aqui em Campina Grande, para não ir muito longe, casas residenciais e prédios comerciais construídos há 100 anos. Construídos quando Campina Grande se emancipou, há 158 anos, estão aí. Aqueles prédios antigos ali do miolo de Campina Grande, Marcel Pinheiro, Venâncio Neiva, Simeão Leal, Edifício Prata, Barra Lomo, está ali o RIC.
Nenhum prédio desse trincou e nem caiu até hoje. E as edificações mais recentes, feitas pela nova geração da engenharia, estão caindo. Então, minha gente, tem alguma coisa errada nesse país. Aliás, tem muita coisa errada nesse país, né, meu amigo Tony? Assis no Santa Bárbara, Irailson já manda mensagem, Marcos Farias em Esperança, meu amigo Sargento Nogueira lá em Barra de Santa Rosa, Romero Cavalcante aqui no Catolé, João Luiz, bombeiro, está de folga hoje lá na cidade do Ingá. Quem mais aqui mandando mensagem? Manuel Braz no Santa Rosa, Emanuel Erivan, meu amigo Marcelo Robson Vitorino, Ivandro Lima, Erinaldo Baú Som. Saudações a todos vocês. Eu sei que hoje a audiência é menor. Eu estou vendo aqui que no Facebook tem bem menos gente do que nos dias normais, porque muitos viajaram e às vezes no lugar onde a pessoa está, numa casa na praia, um sítio, uma fazenda, não tem internet. Não tendo internet, não vai sintonizar o programa pelas redes sociais ou pelo Radiosnet. Eu compreendo, mas aqui quando eu olho no aplicativo Radiosnet, a audiência está muito boa para ser um dia no qual muita gente viajou, e eu faço inclusive o registro aqui dos meus amigos desconhecidos lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Todos os dias eu vejo aqui que tem alguém de Vitória da Conquista, e ontem a minha colega Bruna Moraes, que é colega lá da televisão, ela disse que tem um irmão dela, que também é Bruno, ela é Bruna e ele é Bruno Cavalcante, e o Amâncio Araújo, são amigos que estão nos acompanhando todos os dias lá em Vitória da Conquista, na Bahia, e eu não sabia quem era, mas a Bruna identificou. Então, muito obrigado a vocês aí na Bahia, interior baiano, pessoal de Livramento, Esperança, Natal, Solânia, Massaranduba, Santa Luzia, João Pessoa, Recife, Fortaleza, Maceió, Manaus. Será que é a Aline que ainda está lá por Manaus, ou ela já voltou e tem alguém me escutando em Manaus? A amiga minha Aline estava em Manaus ontem. Queimadas, responde a chamada dizendo presente. Sumé está aqui. Muita gente de Esperança, de Alagoa Nova, de Montadas, Solânia, Bananeiras. É a audiência do programa que me deixa bastante feliz. Pois é, minha gente, então vamos abrir o olho, porque o pessoal parece que não sabe mais calcular nada e nem construir uma ponte sequer. Imagina os prédios. Vocês já ouviram, como eu também ouvi, meu amigo Dr. Amaro Gonzaga Pinto Filho, está agora no AP em Intermares, naturalmente com a minha amiga Evânia Silva, que é a esposa dele. Tem que ter cuidado. Nos últimos anos nós nos acostumamos a ouvir informações de que um conjunto habitacional foi construído há 2, 3 anos, tudo rachado. Aqui mesmo em Campina Grande tem ruas que são calçadas, asfaltadas, derrete na primeira chuva. Tem algo errado, ou no ensino ou na prática desse ensino. Eu não vou nem entrar no mundo jurídico, né, doutor Amaro? Meu amigo que está ouvindo também, advogado Sérgio Oliveira, vejo aqui doutor Dinardo Freire, Gutenberg Rodenbusch, Sandro Agra. Eu não vou nem entrar nesse campo aí, porque já dizia o saudoso tribuno Vital do Rego que canudo debaixo do braço não significa muita coisa, porque de gente cheia de canudo debaixo do braço e quadro na parede, o calçadão anda cheio. Agora, manda redigir um requerimento ou fazer uma petição para qualquer magistrado, que por parte de alguns é verdade, e nós nunca devemos generalizar, por parte de alguns não vai sair absolutamente nada. Infelizmente. São 6h21. Eu tenho uma amiga que outro dia estava conversando com um odontólogo profissional gabaritado aqui de Campina Grande, e ela conversando aí, o dentista disse para ela, disse, minha amiga, tem uns que saíram aqui de Campina Grande e foram fazer o curso de odontologia na Bolívia. Tem uns cursos, né, de medicina na Bolívia, de odontologia e tal. Aí chegaram aqui, ai de quem abrir a boca para esse povo, viu? Porque para ficar sem nenhum dente é bem ligeirinho. Infelizmente. Claro que isso muda de pessoa para pessoa.
a pessoas, a jovens, moças e rapazes que saem do ensino médio, entram numa faculdade, se dedicam, se interessam, aprendem e vão honrar a profissão que escolheram, porque se prepararam para isso, queimaram pestana. Agora, nós temos uma geração perdida nesse nosso Brasil que não sabe absolutamente nada. Faz vergonha esse povo. Agora, essas pontes caíram, na primeira morreu gente, tem gente desaparecida até hoje. Vocês sabem que aqueles rios do Amazonas são verdadeiros mares, largura, extensão, profundidade, e quando alguém se afoga ali e vai para o fundo, a água é turva, visibilidade zero, os mais experientes mergulhadores não conseguem encontrar muitas vezes os corpos dessas pessoas. Aí prejuízo material, ônibus caíram, despencaram, carros pequenos, caminhões, tudo. Nessa de sábado agora, não se tem informação ainda da morte de ninguém, porque ela estava interditada. Viram que estava toda trincada e proibiram o tráfego de veículos. Não se sabe se alguém ia passando na hora, a pé ou de moto ou alguma coisa assim, e morreu. Mas o fato é que, se já há dificuldade na região amazônica, com as pontes em operação, porque a maior parte do tráfego ali é feito em embarcações, você imagina com duas pontes sem possibilitar o acesso. Quantas comunidades, quantas cidades vão ficar desabastecidas? E isso complica para todo mundo, infelizmente. Sabe o que é que vai dar? Nada. Não dá nada para ninguém, porque aqui no Brasil é assim. Quem construiu, procura saber, ninguém nem sabe. Construções aqui, isso já foi detectado, meu amigo Beto, em Fortaleza, Neto Carneiro, Sargento Letício, Márcia Rodrigues, no Rio de Janeiro, a Luiz 10 anos. A Luiz está dizendo aqui que falta faz o professor Celestino Filho. Celestino, grande engenheiro, professor aqui, que infelizmente já nos deixou. Você vai procurar quem fez isso aí, não encontra. E outra, onde é para botar 10 sacos de cimento, o cara bota 2 para roubar, para economizar. Aí dá nisso aí. Porque eu sabe que muitas vezes, hein? Lembram daquele prédio daquele deputado lá no Rio de Janeiro? O cara construiu um prédio com areia da praia. Areia da praia, sal puro. O prédio desabou, encontraram nos destroços, nos escombros, as conchazinhas lá da areia da praia. Aquele já foi para o colo do capeta, mas 8 pessoas morreram, todas perderam o dinheiro que tinham comprado os apartamentos caríssimos lá no Rio de Janeiro. Até assim, aqui no Brasil é desse jeito. Olha, o Erivan me lembra aqui aquela edificação ali perto do ferro de Engomar, na Getúlio Vargas. Aquilo ali é uma coisa quase centenária. Acho que era do sogro de Buerga Gadeira, se não me engano, pai de Dona Elvira. Construções que tem aqui em Campinas que são quase centenárias. Não tem uma rachadura. Coisas bem feitas, de quando o povo tinha responsabilidade. E o meu amigo que é engenheiro aqui, o Wilson Siqueira, faz um outro lembrete. Vocês sabem que essas obras todas, sobretudo as obras públicas, elas são construídas e tem uma fiscalização antes da entrega oficial. Vão lá os fiscais, aí olham tudo e aprovam, né? Atestam. Eu sei que esses conjuntos habitacionais construídos, por exemplo, em parceria com a Caixa Econômica, os engenheiros da Caixa vão lá, olham tudo, dão ok, né? Uma espécie de habite-se, estão prontas para a habitabilidade das pessoas, aí pronto, depois dá nisso, né? Tem esquema? Pode ter, é o que eu imagino que pode ter esquema desses engenheiros que fiscalizam com as construtoras, um toquito aqui, um toquinho ali, um toquinho acolá, aí o sujeito aprova, acaba dando nisso. Eu tenho um colega do Exército Brasileiro, Orlando, ele comprou uma casa nova aqui em Campina Grande, não deu 6 meses, a casa rachou inteirinha, rachadura por tudo que era lugar, e ele comprou financiada pela Caixa. Meu amigo, isso deu uma confusão. Acionou, conseguiu um advogado amigo para patrocinar a causa, como a gente diz,
ajuizou uma ação contra a Caixa, deu um rolo. Ele não tinha condição de ficar na casa com medo de cair. Rachou toda. Essa ação tramitou durante mais de 5 anos, mas no final ele foi vencedor. E a casa ficou lá, a Caixa ficou com esse abacaxi para descascar. Infelizmente está assim no Brasil. Eu sou mais, viu, meu amigo Wilson Siqueira? Alguns mestres de obra que eu conheço aqui em Campina Grande, que nunca foram numa escola, do que certos engenheiros que saem das faculdades hoje em dia. Pode chamar um mestre de obra desse que a gente conhece aqui das antigas, em Campina, que eles vão construir sua casa, seu prédio, estrutura a mais complicada, e não vai ter uma rachadura nunca. Eu lembro que quando eu inventei de fazer uma piscina na minha casa, foi a maior bobagem que eu fiz na vida. Como eu não tinha espaço para fazer a piscina nem na frente da casa, nem na lateral e nem atrás, eu inventei de fazer uma piscina em cima da garagem, no primeiro andar, digamos assim. Aí eu chamei um amigo do meu irmão, Edmar, engenheiro, que até faleceu num acidente doméstico. Edmar veio, fez um cálculo do peso da piscina, o tamanho, a largura, a profundidade, e ele fez um cálculo que precisou. Nós fizemos uma estrutura para suportar um prédio de 3 andares, olha só, para não ter problema de qualidade nenhuma. E isso foi feito, e a piscina foi, na época não tinha essas piscinas de fibra de vidro, hoje a gente fez de alvenaria, que já é um peso danado, você fazer uma piscina, laje, né? Paredes, concreto, ferro, tudo aquilo, e depois botar mais 12, 13, 15 mil litros d'água, pensa num peso, e a estrutura está robusta até hoje. Eu que sei que a piscina, peguei ar com esse negócio que no começo era uma festa, depois só dava trabalho, mas é uma coisa, quando é bem feita, não tem problema para ninguém. Agora, quando é mal feita, Juarez Amaral dizia feito nas pernas, para não dizer nas coxas, né, como a gente dizia antigamente. A Juarez dizia, isso foi feito nas pernas. Pronto, é o que estão fazendo hoje. Meu amigo Dimas de Matinhas, Dimas está perguntando se Nilvan está com Pedro ou está com Pedro. Dimas, tu estava dormindo a manhã toda, né? Porque Nilvan anunciou hoje de manhã em João Pessoa, e eu falei isso na televisão, que ele só quer saber de Bolsonaro. Ele e Bolinha só vão pedir voto, só estão pedindo voto para Bolsonaro. Não quero saber de governador nenhum. Ele disse, palavras de Nilvan, que o palanque de Pedro está contaminado. Palavras dele, que por isso só estava preocupado com a eleição de Bolsonaro. João Alcântara, meu amigo, está trabalhando na Brase Forte, é vigilante, saudações. Rodrigo Oliveira também manda mensagem, gosta de ouvir o programa. Ah, é verdade. O Rodrigo está brabo aqui com o negócio da política, viu? É confusão no meio do mundo, é confusão no meio do mundo, não brinquem não. Se o Brasil tivesse lei com L maiúsculo, para ser cumprida bem direitinho, lei rígida, o sujeito que fosse o responsável pela construção de uma ponte dessa e caísse e causasse morte, era para ficar o resto da vida na jaula. É só você olhar as pontes de Recife, pronto. Tem ponte de ferro ali em Recife, tem ponte de concreto, tem ponte de ferro, feitas pelos holandeses, no tempo da invasão, né, e tal. Nunca caiu uma ponte daquela. Ah, deu cheio do rio Capibaribe, Beberibe, tudo. Está tudo lá até hoje. Temos pontes construídas em tudo que é estado desse Brasil. Nunca caíram. Tráfego intenso, veículos pesados para lá e para cá. Agora aqui, os de hoje, aqui e ali caiu um viaduto, tá tudo rachado. Em São Paulo teve um tempo que, lembra? Não faz muitos anos não, teve lá um viaduto que despencou quase 1 metro lá. É assim, tudo mal feito. 18 horas e 31 minutos na Paraíba. Isabela e Bebeto, meu abraço, muito obrigado pela audiência. Em outras palavras, Nilvan vota em João. Vota não, o Marcos Farias. Ele disse hoje que não vota em ninguém, é neutro. Não vai pedir voto para nenhum candidato a
Não foi esculhambou João Azevedo o tempo todinho no guia. Você não lembra não nos debates? Ele foi quem mais desceu o pau em veneziano e em João Azevedo. Pedro Cunha Lima ele foi mais ameno. Mas aí, como ele disse que Pedro se juntou a veneziano, não quis conversa não. Olha, tem alguma mensagem chegando aqui, o pessoal dizendo, não, olha, fulano foi para Cicrano, fulano está levando os votos para Cicrano. Meu amigo, ninguém leva os votos todos. Eu sei, eu compreendo a paixão do eleitor de Lula, de Bolsonaro, de Pedro Cunha Lima, de João Azevedo. Não existe essa história de fulano ter 300 mil votos, vai levar os 300 mil votos para fulano. Não leva. Leva uma parte. Uma parte vai. Outra parte toma a sua decisão própria. Toda a vida foi assim. Eu entendo que o eleitor, ele vota em alguém, ele torce por esse alguém e ele quer que tudo de bom aconteça para esse alguém que ele escolheu, para ser o seu candidato, o seu ídolo, o seu preferido. Mas isso aí, a paixão é uma coisa do eleitor e a realidade é outra coisa bem diferente. Você tem que entender uma coisa. Quem perde uma eleição em primeiro turno, por exemplo, isso vale para todos eles, viu? Não é só para um, não, é para todos. Quem fica de fora do segundo turno, qual é a lógica? Essa pessoa não teve voto para se eleger, não é? Como é que ela vai eleger outra se ela não teve voto nem para ela? Ela vai ajudar com uma parcela pequena daquela votação que teve. O resto se espalha. Preciso que a gente entenda isso. Ah não, fulano aderiu a Cicrano, Cicrano está eleito. Não é assim. Eleição em segundo turno é outra eleição. Vocês vão ouvir daqui a pouco, quando eu rodar aqui o áudio da coluna política de hoje, o que foi que um ouvinte, um telespectador me perguntou hoje de manhã, fazendo as contas dele. Ele querendo saber, né, as projeções para o segundo turno da eleição presidencial. Aí ele disse, olha, Lula teve quase 6 milhões de votos acima de Bolsonaro. 5 milhões e lá vai. Então, dá tempo, quantos votos por dia Bolsonaro tem que conquistar para passar Lula no segundo turno? Nunca teve isso na história do Brasil, e tal. Olha, Lula ganhou. Aí eu disse, amigo velho, na eleição de 2014, disputa entre o primeiro e o segundo turno, entre Aécio Neves e Dilma Rousseff. Você sabe quantos votos Aécio Neves cresceu por dia do primeiro para o segundo turno? Não sei não. 768 mil votos por dia. Veja como a eleição de um turno para outro muda. Aécio cresceu a cada dia que separou o primeiro turno do segundo, 768 mil votos. E não ganhou, bateu na trave, né? Lembra que ele ficou bem pertinho ali de Dilma, foi até questionar no TSE e tal. Só que naquela eleição, o tempo entre o primeiro e o segundo turno foi menor. Porque o que a lei eleitoral diz é que, presta atenção, o primeiro turno da eleição é no primeiro domingo de outubro. E o segundo turno é no último domingo de outubro. Quando o mês de outubro tem só 4 domingos, o tempo entre o primeiro turno e o segundo é menor do que agora. Agora foi dia 2 e vai ser dia 30. Tem uma semana a mais do que lá na eleição de 14, quando disputaram Aécio Neves e Dilma Rousseff. Vocês estão entendendo? Então o que é que eu quis dizer a ele? Eu não estou aqui dizendo que Lula vai vencer ou que Bolsonaro vai vencer. Estou dando um exemplo, um fato concreto, e é preciso que se entenda isso. Não brigue com números. Você pode achar ruim ou achar bom, agora não brigue. Número é número e acabou a história. É matemática. Então, se a Aécio teve 768 mil votos por dia a mais entre o primeiro e o segundo, aliás, foi quem mais teve voto entre um turno e outro, então qualquer um pode ter. E você multiplique isso por 28 dias. Entendeu? Não estou dizendo que Lula vai vencer ou que Bolsonaro vai vencer. Eu não quero nem saber. Eu estou mostrando o que aconteceu numa eleição lá atrás. Cada um deles tem a sua estratégia. Os dois estão certos.
Não tem candidato errado, cada um faz aquilo que acha que é melhor para a sua campanha. Eu estou dando exemplo de um fato que aconteceu. O Gregório fazendo a onda aqui comigo. Rapaz, aquela calça verde oliva de hoje e o paletó cinza riscado e o pisante em tom azulado ficou no grau. Aquele pisante é cinza, viu? É porque na TV ele fica meio azulado. Mas sabe o que é? É que na televisão você não pode ir todo dia com a mesma roupa. Tem que estar variando, senão o povo vai dizer, só tem essa roupa. Aí tem que procurar todo dia uma roupa e olhar na foto qual foi a de ontem, qual foi a de ontem. Porque antes era na televisão, o pessoal organizava tudo isso. Agora não. Agora, no meu caso e no caso de Anchieta Araújo, nós escolhemos a nossa roupa. Então tem que estar olhando qual foi o paletó que eu usei ontem para não vestir hoje e amanhã já ser outro e tal. Tem uns 30. Aí você tem que fazer uma combinação meio maluca que às vezes dá certo e às vezes dá errado. Mas é assim, né? Você achou legal, pronto. Parabéns para mim. Outro dia eu estava numa reunião lá dos colegas, porque tem as associações dos reservistas, vocês sabem, né? Tem a Associação de Reservistas da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, tem a Associação de Oficiais da Reserva, de Praças da Reserva, tudo isso é normal. O cara vai para a reserva, se associa para estar revendo os amigos, trocando ideia, batendo papo. E nós que somos da reserva, podemos usar a nossa farda em ocasiões especiais. 7 de setembro, com solenidade no quartel, um evento qualquer, você querendo, você pode usar. Vou dar um exemplo aqui também em relação à PM. Meus amigos da Polícia Militar que estão me ouvindo agora sabem. Sargento Neto, aqui de Campinas, para dar um exemplo aqui, palpável. Neto se elegeu vereador. Quando o militar da ativa se elege e vai assumir o mandato, ele, da polícia, automaticamente ele vai para a reserva. Mas ele não deixa de ser militar, é um militar da reserva. Está com seus fardamentos, ele pode usar. Eu não lembro agora se Neto foi para posse no primeiro mandato como vereador, fardado, acho que foi. Ele pode ir numa ocasião especial, numa sessão solene, numa missa, num culto evangélico, numa parada militar, entendeu? Numa data comemorativa. Não tem problema. Eu não uso as minhas fardas, porque se alguém me encontrar fardado por aí, vai dizer que eu estou doido. Eu fui na reunião dos colegas, estava lá todo mundo fardado, só tinha em trajes civis eu. Aí eles me chamam Florencio, que era o meu nome de guerra lá no quartel. Florencio, cadê tua farda, rapaz? Por que tu não vestiu? Meu amigo, como eu sou da imprensa e sou muito conhecido, você imagina se eu paro num sinal e o povo olha para mim de lado e me vê fardado, vai dizer, endoidou, pirou geral. Vai dizer, está vestindo a farda em homenagem a Bolsonaro, vão misturar as coisas, entendeu? Então eu evito exatamente por isso. Mas se eu quisesse, eu ia para qualquer solenidade fardado. Só que o cara ia dizer, interna que o homem está doido. Os candidatos à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, começaram essa segunda semana de campanha do segundo turno em São Paulo e em Brasília. Lula em São Paulo, Bolsonaro em Brasília. Lula iniciou o dia de hoje, minha gente, com uma entrevista à Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Durante essa entrevista, eu ouvi uma parte, Lula fez promessas para melhorar a economia brasileira. O petista disse que retomará o programa Minha Casa Minha Vida e as operações em obras que estão paralisadas pelo Brasil, além de trabalhar para trazer investimento estrangeiro. O petista também prometeu o fortalecimento do médio e do pequeno empreendedor individual com a disponibilização de dinheiro, de crédito. Segundo Lula, vai ter financiamento do Banco do Brasil, vai ter financiamento do BNDES, vai ter financiamento da Caixa para todo mundo. É bom demais, né? Você ser oposição
você promete mundos e fundos. Aí nem dá os fundos, nem dá o mundo quando se elege, mas né, dá tudo. Para prometer, ninguém cobra depois e não tem nada, você vai dizer o que quer. Agora à tarde, Lula se encontrou com representantes da associação Derrubando Muros. Derrubando Muros, olha, foi lá na capital paulista. O presidente Jair Bolsonaro gravou programas eleitorais pela manhã e ainda recebeu os prefeitos de Sorocaba, em São Paulo, Rodrigo Manga, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e esses encontros foram no Palácio da Alvorada. Em conversa com jornalistas, o presidente elogiou o cenário econômico do seu governo, dando destaque para os preços dos combustíveis. Os preços dos combustíveis, disse Bolsonaro, estão lá embaixo. Em breve vamos sentir também a queda no preço do óleo diesel. E caindo o preço do diesel, a tendência é da inflação se manter lá embaixo, disse o presidente. O presidente da República recebeu agora, já no começo da noite, o bispo J.B. Carvalho, que eu nunca ouvi falar, e pastores da capital federal. De acordo com a coordenação de campanha de Lula, o candidato petista deve manter o foco na região sudeste nesta semana. E amanhã, sabe para onde Lula vai? Lula vai para a favela da Rocinha e para o Complexo do Alemão, 2 morros lá do Rio de Janeiro. Vai na companhia do prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes. Lula também marcou um ato na Bahia, quarta-feira depois de amanhã, ao lado do candidato do PT ao governo baiano, Jerônimo Rodrigues. Para essa semana também tem a possibilidade de Lula divulgar aquela carta para os evangélicos. Bolsonaro, por sua vez, deve focar a agenda no sul e no sudeste. Amanhã ele vai a Santa Catarina, se reunir com vários prefeitos. O presidente já mencionou que tem uma ida prevista para o Rio Grande do Sul também essa semana. Ele deve continuar direcionando a comunicação para a região nordeste, aqui a nossa região, onde Lula teve mais votos no primeiro turno. E Bolsonaro vai receber também cantores sertanejos e tal, artistas que o apoiam. Normal. Ontem Lula estava em Belo Horizonte. Quem estava em cima do trio elétrico com ele? Chico Buarque. Fez discurso, inclusive. É apoiador de Lula, né? Também eu vi que estava do lado de Lula outro Chico Pinheiro, que foi da Globo, apresentador do Bom Dia, lembra o Chico Pinheiro? Chico Pinheiro apoia Lula, vota em Lula, vai para os começos de Lula. Então, qualquer outro artista também tem o direito de apoiar Bolsonaro. Democracia não é assim? Domingo que vem deve acontecer o primeiro debate do segundo turno entre os 2 presidenciáveis. Os 2 já disseram que vão. Esse debate de domingo, minha gente, é organizado, olha só, viu? Pelo jornal Folha de São Paulo, Portal UOL, TV Cultura. Esses 3 veículos, Bolsonaro disse que são contra ele, TV Cultura, UOL e Folha de São Paulo, e tem a TV Bandeirantes que se integra também, é isso aí. Hoje de manhã, um amigo meu que vive e trabalha em Brasília, jornalista, ele me disse que Bolsonaro já perguntou se aquela moça, Vera Magalhães, vai para lá. Vocês sabem que ela trabalha na Rede Cultura. E Bolsonaro soube que ela estaria escalada de novo para ir perturbar, fazer pergunta embaraçosa como foi na outra vez naquele debate, né? Você lembra? Parece que se ela for, ele não vai. Tem o direito de fazer isso? Tem. Você teria, eu também. Já contei para vocês que aqui em 98, não, aqui em 98 não, foi em 2000 e... Deixa eu ver, foi em 98 sim, foi 98, naquela campanha que Maranhão ganhou de Gilvan Freire, e tinha uma entrevista prevista aqui para a TV Borborema, e Maranhão disse que com Juarez Amaral ele não dava entrevista, tem todo direito. Mas por quê? Porque eu não dou. Ele foi contra mim na campanha e tal, não vou. A história que eu já contei para vocês, que a TV me escalou para entrevistar Maranhão, e eu fui, porque se fosse Juarez ele não dava entrevista. Então o Bolsonaro tem o direito também, se botar aquela mulher de novo, para botar casca de banana e fazer encrenca e tal, eu não vou. E isso foi o que me disse um colega de Brasília hoje de manhã. Eu não sei se ele vai ou se ele não vai, ou se Vera Magalhães está escalado ou não, mas dizem que a missão dela nessa campanha é essa aí, não sei. O que é que tem mais aqui?
Para onde Lula foi sábado? Sábado ele estava em Campinas, interior de São Paulo. Bolsonaro estava em Belém, no Pará, no sítio de Nazaré. Ontem Lula esteve em Belo Horizonte. Bolsonaro esteve em Brasília o dia todo. E à noite ele deu uma entrevista lá num podcast, num canal do YouTube. Aí o outro já escreveu aqui: e Chico Buarque dá a volta a alguém? Eu não sei. Eu não sei se dá ou não, né? Ele está lá no palanque, é amigo de Lula. Lula disse que ele deu um presente de uma estátua de São Francisco em tamanho real, feita de madeira e tal. Você faz a campanha ao lado dos seus amigos, não é assim? Não vai fazer ao lado de adversário, vai ao lado dos amigos. E os amigos quem escolhe somos nós. Eu escolho os meus, você escolhe os seus. A gente não escolhe pai, não escolhe mãe, não escolhe irmão, não escolhe cunhado. Agora os amigos a gente escolhe, não é assim? 18 horas e 48 minutos agora. Faltam 12 minutos para as 7 na Paraíba. O outro manda aqui uma mensagem: você é contra os profissionais brasileiros. Meu amigo, eu sou contra os maus profissionais brasileiros e a favor dos bons profissionais brasileiros, que felizmente nós temos em todas as profissões. Agora, nós temos as topeiras. Eu estudei, vou dizer a vocês, eu fiz o curso de Direito, eu estudei com figuras que só iam na faculdade no dia da prova, no dia do estágio. Não pisavam lá. Aí chegavam no dia da prova, porque alguém avisava que era o dia da prova, papelzinho assim na mão, feito um canudinho e um lápis. Não sabia nada, não sabia o conteúdo que foi dado pelo professor, nada. E esse povo passava. E esse povo, gente famosa, inclusive, aqui da Paraíba. Sei, todos eles passaram na época que eu estava na faculdade de Direito. E esse povo saiu, meu amigo, e tem gente que exerceu cargo importante aqui na Paraíba, não participava de uma aula de nada. Um cara desse vai saber nunca redigir uma petição inicial, argumentar no tribunal do júri, fazer a defesa de alguém, mas não tem a menor noção, o menor conhecimento. O fato é que tem gente que toda a vida teve quem fizesse tudo para si. Entenderam? Nunca trabalharam em canto nenhum, nunca fizeram. Aí toda a vida teve alguém só falta botar o copo com água na boca, a xícara de café na boca, faz tudo. Um cara desse não sabe nada. Agora é famoso, sobrenome famoso, tal. Aí lá vai, né? Um respeito danado e fala bonito, tudo, não sabe nada. Tire os assessores de lado, tire de perto. Diga: senta aqui, meu filho. Vou lhe fazer umas perguntazinhas aqui. Senta aqui para você escrever um negocinho aqui. Não sai nada. Não sai nada, viu? Mas fazer o quê? É assim no Brasil todo, não é só aqui. Eita, fuma muita maconha. Cadê o outro daqui que não estava lá, né, sargento? Eita, os caras estão danados. O Mané Ivan disse que está acompanhando o jogo Atlético e Palmeiras. Que Atlético é esse? É o de Minas ou é o do Paraná? Deve ser o Galo, né? O Galo do Hulk. Está 0-0 o jogo. Se o Palmeiras vencer, já é campeão antecipado. Muito bem. Carlos do Pastel, boa noite. Obrigado pela audiência. Valdênio está na cidade de Queimadas. Muito obrigado pela audiência. Entrou aqui alguém de Guarabira, também estou vendo pelo Radiosnet. João Barros, meu amigo jornalista, a voz dos municípios, depois a vez dos municípios, né, João? Eu gostava do papo de João com Hermílio Leite, era bom, rapaz. Eu chegava lá na Rádio Cidade, aí ficava ouvindo o programa de João Barros com Hermílio Leite dentro do carro, enquanto chegava a hora de subir. Eu só subia quando o João terminava o programa dele. Descia, porque rádio eu entendo assim: você vai fazer um programa depois daquele que está no ar. Eu não vou para o estúdio antes do colega terminar o programa dele. Nunca fiz isso. Porque o horário é dele, eu deixo ele terminar. Quando ele sair do estúdio, aí eu vou. Tem gente que vai antes, fica perturbando já, querendo mexer nas coisas, tudo falando alto.
Não, respeito o horário do colega. Quando ele sair do estúdio, aí eu entro. E era assim que eu fazia, ficava lá ouvindo. Era bom, papo. Bom, viu, João Oliveira? O papo de João Barros com Hermílio Leite. Faz tempo que eu vi o mestre Hermílio Leite. Hermílio Leite, doutor Hermílio, né, que é advogado, tinha fama, ou tem ainda fama de brabo. Rapaz, Hermílio é um homem brabo, grosso. Eu cresci ouvindo isso. No dia que eu tive a oportunidade de ter um contato com o Hermílio Leite, que a gente começou a conversar, penso num papo bom, um homem fino, educado, respeitador. Agora, ninguém pode mexer nos calos, né? Você às vezes vai cutucar a pessoa, aí vem a reação. Né, Rinaldo? É desse jeito. Respeito é bom e eu gosto. Você, para ser respeitado, primeiro precisa respeitar. Aí você vai ser respeitado e pode exigir o respeito. Agora, se você trata mal as pessoas e desrespeita, como é que vão lhe respeitar? A moeda que vai é a mesma que volta, é o velho bumerangue. Agora, quem deu uma aloprada hoje, vocês pensam que é somente homem que alopra? Não. Mulher também alopra. E quando mulher alopra, doutor, sai da frente, viu? Mulher brava, sai de perto. A ex-candidata à presidência da República, Simone Tebet, disparou mensagens durante todo esse final de semana, dizendo que alguém tem que colocar juízo na campanha de Lula. Estão vendo aí? Simone declarou o voto no petista na semana passada e o seu apoio é considerado fundamental para Lula. A senadora, no entanto, está tensa com o que considera equívocos da campanha de Lula nesse segundo turno. Ela acha um erro, por exemplo, que militantes entoem em atos o refrão vai dar PT, vai dar PT, vai dar, como ocorreu no comício de ontem em Belo Horizonte. Não é vai dar PT. O povo está votando contra Jair Bolsonaro e não no PT, disse ela em uma das mensagens. Para Simone Tebet é preciso tirar o vermelho da rua, vejam só, pois as imagens assustariam eleitores do interior de São Paulo e de estados do centro-oeste, do norte e do sul. Se vocês observarem direitinho, nas últimas aparições em público, Lula não está usando a cor vermelha. Notaram? A letra da canção, entoada por militantes petistas, é de autoria de como é que você chama aquele povo lá? Um cantor de rap. PT, nesse caso, significa perda total na música do cara. Expressão usada para descrever pessoas que passam mal após uma bebedeira. O funkeiro já disse em entrevista que compôs essa letra quando ainda trabalhava como garçom e que nem pensou numa possível associação com o Partido dos Trabalhadores. PT, na linguagem das seguradoras, é perda total. Houve um acidente, o carro bateu, o carro virou, o carro capotou. Como foi lá? Então, PT, perda total. Significa, vai receber outro carro da seguradora. Essa música que os petistas estão cantando foi lançada em 2017 e adotada pela campanha de Lula. A senadora Simone Tebet afirmou também que Lula precisa, com urgência, protagonizar grandes eventos voltados para as mulheres, o que, segundo ela, já estaria sendo preparado pela campanha de Bolsonaro, com Damares Alves eleita senadora e a primeira-dama Michele Bolsonaro à frente. Aliás, Michele Bolsonaro e Damares Alves estarão em João Pessoa no próximo sábado. As ponderações de Simone Tebet tiveram eco entre os aliados de Lula. Alguns deles acham que há petistas cegos próximos a Lula e que mesmo ele, Lula, não percebe que nesse momento, além de emocionar seus próprios eleitores e manter apoios, ele tenha que conquistar o percentual de pessoas que rejeitam Bolsonaro, mas que ainda não estão convencidas a votar em Lula. Como você sabe, Simone Tebet ficou em terceiro lugar na eleição do primeiro turno e agora está dando pitaco, segundo escreveu aqui um petista para mim, na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva.
Aí tem petista que vai dizer, chegou agora, não sabe nem se fica e já quer mandar, tá vendo aí? O ouvinte pergunta, quando é que o preço do óleo diesel vai cair? Aí, meu amigo, você tem que perguntar a Bolsonaro e ao povo da Petrobras. Ele disse que é em breve. E já chegaram 2 navios da Rússia com óleo diesel, mas daqui que normalize o mercado e que haja repercussão na bomba, aí não é comigo. Meu amigo Pedro, aqui do bairro do Catolé. Paulo, o Palmeiras está jogando com o Atlético Goianiense. O Galo jogou com o Ceará e o placar foi 0-0. Muito bem. Quando a gente diz Atlético, né, pode ser o Paranaense, o Mineiro, o Goianiense, né? Só tem alguns times, alguns clubes que são únicos. Quando você falar o 13, só tem um daqui. O Campinense não tem outro no Brasil, só o de Campina. Agora esse Botafogo tem que ver se é o de Ribeirão Preto, de João Pessoa, do Rio, né? É desse jeito. Votei em Vené no primeiro turno, agora estava para votar em João. Como eu gosto de Vené, estou indeciso. Aí, meu amigo, a decisão é sua. Cada um toma a decisão que achar justa. Tem gente que já não vota mais em quem veneziano pedir, tem gente que vota em João, tem gente que votou em Ricardo. O eleitorado é plural, né? Cada um deve votar de acordo com a sua consciência. Eu falo por mim, eu respondo por mim. Eu não vou pela cabeça de ninguém. Não é porque eu gosto de alguém e aí se alguém se alia a alguém que eu não gosto que eu vou votar naquele alguém que ele indicou só porque ele indicou. Não voto. Eu tenho opinião própria. Lembra da história que eu contei daquele amigo inclusive já falecido, que uma vez ele chegou para mim, aí eu tinha estado com ele, né? Passei um tempo lá e tal, num trabalho comum. Aí quando terminou, eu fui para casa de uma pessoa que tinha me convidado para eu visitar a sua residência. Fui, passei a tarde lá depois do trabalho. Dias após, essa primeira pessoa me encontra e disse, ô Paulo, você saiu lá de casa e foi para a casa de fulano? Eu disse, fui. Rapaz, eu não me dou bem com ele e tal. Aí falou mal da pessoa, aí eu disse, amigo, você escolhe os seus amigos e eu escolho os meus amigos. Eu não tenho nada a ver de briga sua com ele. Eu gosto de você e gosto dele. Não é porque eu estava com você que eu não iria visitá-lo se ele me convidou para ir na sua casa. Aí ele ficou meio assim, chateado, mas acatou, aceitou. Tempos depois dessas voltas que a roda gigante dá, que a cadeirinha que está embaixo daqui a pouco está no meio, depois está em cima, eles dois se aliaram politicamente. Lá vinham os dois abraçados. Aí eu não perdi a oportunidade. Eu cheguei para ele, tá vendo aí, você hoje de braço dado com ele, e se eu tivesse brigado, hein, com ele agora seria intrigado meu, não se comunicaria comigo, e vocês dois juntos agora, a mesma vez, dando risada, e subindo no mesmo palanque, levantando o braço um do outro. Pronto, na política não é assim? Então, meus amigos escolho eu, meus candidatos escolho eu, não é porque aquele que eu gosto mudou de lado, foi não sei para onde, que eu vou votar em quem ele pedir. Não, ele foi porque quis. Eu continuo com a minha mesma opinião aqui. Fazer o quê, né? Lembra daquela história? O sujeito estava aqui, de lado de um governador, o tempo todo, aí o governador disputou a eleição, perdeu. Era tentativa de reeleição. Aí o cara que passou aqui os 4 anos com esse governador que perdeu a eleição, com 8 dias já estava lá do lado do que ganhou. Aí o que era daqui encontrou. Aí, não acredito não, fulano está ali com aquele que está. Aí foi lá, disse, rapaz, foi que houve, meu amigo? Você já mudou de lado, já está aqui? Aí o cara disse, não, eu não mudei de lado não. Mudou, rapaz, você não estava lá com a gente? Passou 4 anos agora, só porque o homem perdeu, você já está aqui. Não, eu sou governo. Eu sou governo. O governo lá está acabando
isso aqui vai começar. Eu já estou aqui que eu sou governo. Eu não quero saber quem ganhou, não. Eu sou governo. Pronto, acabou a história. Pois é a política, né? São 19 horas em ponto na Paraíba. Olha, o voto é secreto, a gente revela se quiser, não é verdade? Mas tenha atenção a você aqui, que é uma pessoa que eu gosto. O que eu vou dizer a você é o seguinte: só a pessoa em quem eu votei para deputado estadual não ganhou. E vou dizer que perdi o voto? Não, eu votei em quem eu quis, em quem eu achei que poderia me representar bem na Assembleia. Não ganhou. Eu vou ficar chateado por isso? Não. Claro que eu torci pela pessoa, tudo. Não ganhou. Mas eu dei o meu voto consciente. E a pessoa em quem eu votei para o Senado também não ganhou. Só vou dizer isso aí, os dois que não ganharam no meu voto no dia 2. Não estou arrependido, votaria de novo, porque eu escolhi, depois de pensar, de medir e pesar. Sem essa de dizer que eu perdi o voto. Perdi não, eu dei o voto a quem eu achei que merecia. Se outras pessoas não entenderam assim, faz parte da democracia. Semana passada eu acho que falei na televisão, e devo ter repetido aqui, que se Bolsonaro for reeleito, ele vai mexer no Supremo Tribunal Federal. Como é que vai mexer? Não vem me perguntar o que é que ele vai fazer, que eu não sei. Eu sei que ele vai mexer, por exemplo, na composição, aumentando o número de ministros. Pode fazer isso? Claro que pode, com a aquiescência do Congresso. Mas Bolsonaro tem mais de 300 deputados na Câmara, 49, 50 senadores lá na outra casa. Ele vai aprovar, se ele for reeleito, o que ele quiser. Porque esse povo que se elegeu no dia 2 é bolsonarista. Bolsonarista. Damares Alves, Hamilton Mourão, o astronauta Marcos Pontes e outros tantos que se elegeram por aí. Então, para começar, a presidência do Senado vai ser de Bolsonaro. Vai eleger quem ele quiser. Dizem que é Damares, não sei. Então, eu acho que Bolsonaro vai aumentar o número de ministros, botar para 17, para 19, para 16, o tanto que ele quiser. E aí vai escolher, sendo ele eleito, é ele quem escolhe. Vai escolher esses outros ministros. Acho que ele também vai limitar o tempo de participação de cada ministro daquele no Supremo. É a impressão que eu tenho. A questão da idade é provável que ele mude também. Se isso é bom, se isso é ruim, não me pergunte, que eu não sei. Ele acha que se ele ganhar, que deve fazer, que é certo, vai, deve aprovar. Mas se Lula ganhar, como é que vai ser? Não me pergunte, que eu não sei. Eu acho que Lula não mexe. Eu acho que Lula não mexe. Mas Bolsonaro já deu toda a dica de que com esse Supremo que está aí vai ser muito difícil para ele governar um segundo mandato. Então, essa coisa está se desenhando. Ontem ele foi perguntado sobre isso, nesse podcast que ele participou lá em Brasília. Ele saiu pela tangente, não é hora de falar nisso e tal. Uma coisa ele disse ontem, foi que, sendo reeleito, vai reduzir a maioridade penal no Brasil. É bom ou é ruim? Já houve discussões sobre isso, não mexeram, muita gente é contrária, acha que não vai resolver a questão da criminalidade. Mas eu acho que Bolsonaro imagina que deve reduzir para 16 anos, talvez, né? Tem essas coisas postas aí. São 19 horas e 5 minutos agora. Quando, meu amigo, o candidato nosso perde uma eleição,
eu tenho pregado isso aqui, sei que alguns entendem, sei que outros não, mas na minha concepção, perdeu a eleição, perdemos. Foi disputada limpa, foi democrática, foi. Nas regras do jogo, foi. Então é o seguinte, nos recolhamos para o nosso papel de oposicionistas e vamos esperar outra eleição para a gente disputar de novo no voto. É assim que eu penso. Quem ganhou vai governar, quem perdeu lamenta e vai ser oposição. Foi o papel que a população lhe deu. Sem aquela que inventaram aqui na Paraíba e que depois se espalhou para o Brasil todo, de que você perde a eleição e já abre o terceiro turno. E com 8 dias está pedindo impeachment do que ganhou, e fora, fulano, fora, não, fora daqui a 4 anos. Ou durante o mandato, se fizer alguma coisa que justifique o impedimento à saída. Deve ser assim. 7h06. Hoje o ministro se aposenta com 75 anos, perguntou aqui o ouvinte. Erivan acha que Bolsonaro, sendo reeleito, vai reduzir para 70. E há rumores de pessoas próximas ao atual presidente de que ele quer estabelecer um tempo. Você é nomeado ministro, é escolhido ministro, referendado pelo Senado, fica 10 anos ou 15 anos, sei lá, depois sai, para entrar outro, para ir renovando. Porque hoje há a vitaliciedade, embora com 75 anos você saia. Mas aí tem cara que entra novo, com 40 e poucos anos, vai ficar lá 30 anos dentro do Supremo, mas se acha dono do mundo, porque são seres humanos, né, que também têm suas vaidades e tal. E aqui no Brasil essa história de harmonia entre os poderes acabou faz muito tempo. Não tem, é só no papel. São 7h07, vamos fazer uma pausazinha, um intervalo rápido, para a gente voltar já já com a coluna política de hoje e outras informações no Cidade em Revista. Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Rádiosnet? Isso mesmo! Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Se você não votou no primeiro turno das eleições 2022, pode e deve votar no segundo, em 30 de outubro. Cada turno de votação é uma eleição independente e a não participação da primeira etapa de votação não impede o comparecimento às urnas no segundo turno. Vote sem dúvidas. Eleições 2022 em parceria com a Rádio Senado. O seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade.
Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar. Os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Um ano novo cheio de prosperidade. Esse da Varig de 1960 foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Hora certa. 19h12 na Paraíba, pontualmente 7h12 agora. Fazer aqui uma saudação aos meus amigos de Serra Redonda. Temos uma audiência muito grande na Serra. Meu amigo Nivaldo Lima Oliveira, pessoal da zona urbana, da zona rural, meu melhor agradecimento. Meu amigo Barbosa, da Eletrônica Barbosa, em Esperança, muito obrigado também pela audiência. Doutor Paulino, da Emater. Meu amigo Petrônio Belarmino, das Panificadoras Imperial, o melhor pão Recife do Brasil. Obrigado pela audiência, viu? Fico muito feliz pela sua audiência e da sua esposa Robéria. Um abraço a todos daí. Vamos acompanhar a coluna política de hoje, como foi o papo com a Chieta Araújo lá na Rede Ita. A conversa de hoje, muita gente não pode assistir na hora, está trabalhando, está em trânsito, está indo aqui de um lugar para outro, e a gente compreende perfeitamente essa situação, de modo que a gente vai rodar agora a coluna política desta segunda-feira. Acompanha aí. Muito bem, estamos de volta para falar sobre política, e quem mais entende dos bastidores de política está sempre aqui comigo, mesmo no feriadão, Paulo Roberto. Pô, pensando que a gente ia viajar, hein? Pois é, rapaz. Meu filho hoje de manhã disse, vou ali em Recife. Eu tô só em casa. Ninguém se segurou não. Quando a gente passa dos 30 é assim, começa a ficar quieto. Pois é impressionante. Agora eu vou dizer, Paulo, porque a cidade está com cara de feriado, tá? Na segunda-feira, assim, com cara de feriado mesmo. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer assim, olha, eu não saio de Campinas nesses feriadões, porque quando você chega em determinados lugares fora de Campina Grande, ele disse que uma posta de peixe com 2 rodelas de tomate e uma folha de alface, R$100. Aí quando vê que a placa do carro é de Campina, aí é que cobra, cara. Pois é. E eu tenho um amigo que disse que o melhor tempo de ficar, de curtir a cidade é esse. Você diz, janeiro, feriadão, Maria, trânsito tranquilo, estacionamento, não tem barulho. Tranquilo. Pois é, hoje cedo um telespectador me consultava sobre esses números do primeiro turno e as projeções que cada eleitor pode fazer para o segundo turno. E ele dizia, Paulo Roberto, olha, é muito difícil o presidente Bolsonaro tirar a diferença de Lula, que foi de mais de 5 milhões de votos, porque nunca ninguém conquistou
esse número de votos em pouco tempo de um primeiro para um segundo turno. E eu respondi para ele que no segundo turno de Dilma Rousseff contra Aécio Neves, 2014, Aécio Neves ganhou do primeiro para o segundo turno 768 mil votos por dia. Foi uma subida exponencial, não deu, mas você lembra que ele bateu na trave. Foi muito bom. A diferença foi mínima. E nessa eleição agora, do primeiro turno, que foi no dia 2, para o segundo, que será no dia 30, nós temos uma semana a mais do que naquela disputa lá. Esse segundo turno é mais longo. Uma semana a mais, porque o mês tem 5 domingos, e aí o primeiro turno é no primeiro domingo, o segundo turno é no último domingo. Então a gente não está aqui dizendo que Lula vai ganhar, nem que Bolsonaro vai ganhar, mas mostrando um histórico de que Aécio Neves, aquele rapaz bonzinho lá de Minas, que depois a gente descobriu tudo sobre ele, ganhou entre o primeiro e o segundo turno 768 mil votos por dia. Agora, tem coisas que é preciso que a gente diga também. Por exemplo, jamais quem ganhou o primeiro turno deixou de ganhar a eleição no Brasil até agora. Quem disputou a eleição e ganhou no primeiro turno, ganhou no segundo. E nunca houve uma disputa entre um ex-presidente e um atual presidente. São nuances dessa eleição, provando que cada pleito, que cada eleição tem suas características próprias. Como também nenhum presidente do poder perdeu a reeleição. Não, também não. Ele sempre foi para o segundo turno em primeiro lugar. Dessa vez Bolsonaro perdeu. Então tem suas particularidades. É uma eleição muito atípica. Atípica do ponto de vista, porque são dois, é um presidente contra um ex-presidente. Né? E um clima de acirramento que a gente nunca viu. Exatamente. Não é verdade? Agora, Bolsonaro tem suas estratégias, Lula também tem as suas. Nesse final de semana, ontem, por exemplo, Bolsonaro ficou no Palácio da Alvorada praticamente o dia todo. Saiu já no final da tarde, início da noite, para dar uma entrevista ao pessoal de um podcast. E, entre outras coisas, ele falou sobre aumento de número de ministros do Supremo. Mas não estou pensando nisso agora. Mas uma coisa ele disse, que sendo reeleito vai reduzir a maioridade penal aqui no Brasil. Ficou essa máxima ou essa declaração dele de ontem repercutindo hoje na mídia. Lula estava ontem em Belo Horizonte. Você vê que Minas é um estado muito cobiçado, muito. E Lula venceu lá. Porque agora Zema, o governador, está com Bolsonaro. Então tem uma disputa feroz, ferrenha em Minas. E estava lá fazendo discurso, uma caminhada, na realidade, no final, um palanque montado, Lula fez discurso ao lado, sabe de quem? Chico Buarque de Holanda. Eu vi algumas coisas nas redes sociais aí. Chico Buarque e outros artistas lá, mas o mais famoso que estava no palanque com Lula, num trio elétrico, era Chico Buarque. E amanhã... E discursou, né? Discursou. Hoje Lula folga, porque Lula está meio ruim da garganta, a gente já percebeu, mas amanhã, sabe quando ele vai? Ele vai com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para a favela da Rocinha. Diz que vai subir a Rocinha e vai visitar de barraco em barraco, de casa em casa. Está disposto, né? Está disposto. As pesquisas estão aflorando. Hoje tem pesquisa do IPEC, amanhã tem do IPESP e daqui até sexta-feira vai ser pelo menos uma todo santo dia. Tem para todos os gostos. E você falou na questão de disposição, alguém me chamou a atenção que nós estamos vivendo uma eleição de segundo turno com dois idosos e que um passou por uma facada de uma cirurgia, de uma coisa grave, o outro um câncer. Sim. Né? Então, assim, é impressionante o gás deles, porque... Guardaram todas as energias para agora. Porque são pessoas de idade já avançada. Bolsonaro tem pelo menos 10 anos, 9 anos menos que Lula, né? Agora o Lula está... 76, né? 70 e lá vai e tem que aguentar um rojão. Senão, se demonstrar fraqueza durante a campanha, é péssimo para qualquer candidato. Então, o candidato nesse tempo é aquele que a gente diz, batizado, aniversário, né? Velório, o que aparecer, eles comparecem. Uma música do Mocotó. Do Mocotó e quem gosta de uma branquinha também vai lá. Panorama Paraibano, Anchieta Araújo. Você está vendo aí que tem manifestações. É novidade. Vimos agora de manhã que o pastor Sérgio Queiroz, que esteve aqui, foi candidato ao Senado, teve mais de 300 mil votos. Mais bem votado do que o candidato do PL, né? Exatamente. Muito na frente do Bruno Roberto. Ele declarou que vai de Pedro. Não estou com medo, estou com Pedro nesse segundo turno. Vai transferir todos os votos? É claro que não. A gente sabe que isso não ocorre, mas não deixa de ser importante. Qualquer candidato quer receber apoio. E o nosso colega radialista Nilvan Ferreira diz que vê o palanque de Pedro Cunha Lima contaminado pela esquerda e que ele vai se manter neutro. Ou seja, ele quer que vote em Bolsonaro e para governador vote em quem quiser. Eu entendi dessa forma, né? Posição dele.
Liberou geral. Também não transfere todos os votos. É bom que a gente diga isso. Nenhum candidato, nenhum consegue transferir aquela votação que teve para uma outra figura. Esses votos são divididos, esses votos são anulados, esses votos vão em branco, às vezes é dessa forma. Claro que é bom receber apoio, claro que alguns votos vão, todos não somem assim que essa soma vai dar errada. Nilvan Ferreira se posicionou e Cícero Lucena disse que arregaçou as mangas da camisa junto com o filho Messinho, que foi eleito deputado federal com mais de 100 mil votos, a gente sabe. Eles, com Aguinaldo Ribeiro, que agora vão virar bicho na linguagem popular, atrás de voto para João Azevedo, porque João perdeu em João Pessoa e na grande João Pessoa. Exatamente. Então a estratégia é João tentar manter os votos que teve pelo interior. O governador João Azevedo foi majoritário em 174 municípios, não é fácil. Nós temos 223, ele ganhou em 174. Perdeu nos maiores, é verdade. Mas o que é que ele quer? Manter a votação e, se possível, aumentar nessas cidades onde foi vencedor e conseguir mais votos em Campina Grande e principalmente na grande João Pessoa. João Pessoa, Cabedelo, Conde, Santa Rita, Bahia, por aí. Para isso, Cícero Lucena disse que agora vai correr atrás de voto. É um quadro que também a gente tem que ver, porque todo dia está tendo novidade, né? Todo dia tem um fato novo. Parece que as campanhas fazem questão de criar um fato novo. Já agora há pouco, você vê, tem a repercussão ainda da manifestação do senador veneziano Vital do Rego. Redes sociais majoritariamente contrárias à sua decisão. A gente vê muitas manifestações de eleitores venezianos, figuras que estiveram com ele o tempo todo nessa sua trajetória, desde vereador, repudiando, mas não é a totalidade também. Tem gente que apoia, tem gente que está tirando o chapéu, tem gente que está aplaudindo. E ainda ontem João Azevedo anunciou que o primeiro prefeito que estava votando em veneziano aderiu à sua candidatura, e a assessoria de veneziano agora de manhã apressou-se em dizer que os prefeitos de veneziano estão todos com Pedro. É estratégia de divulgação, né? Cada um vai dizer. É a guerra dos bastidores mesmo, né? A guerra da informação. E a boca maldita, calçadão da Cardoso Vieira, você pensa que por ser um pré-feriadão não tinha gente? Não, a gente mostrou, tem menos gente. Mas o pessoal estava lá, né? E a pergunta era, por que Bruno Cunha Lima e Romero Rodrigues não estavam na sede do PMDB sexta-feira no anúncio da adesão do veneziano Vital do Rego? Bruno, por ser expediente, ele ser prefeito, estava trabalhando aqui em Campina. Agora, Romero Rodrigues, eu não sei se estava no estado ou viajando, mas você vê que o eleitor percebe as coisas, né? Percebe. Olhou a foto, olhou os vídeos, não viu o Brunão e nem viu o Romerito. Porque é aquela história, é Campina Grande está ali naquela foto, né? Mas eles é a realidade de Campina, né? É um ponto para a reflexão. Gente. Porque também tem 2 anos, tem eleição daqui a 2 anos. Acertaram o que com Pedro? E Bruno assim embaixo, né? Fica essa pergunta no ar, né? Fica muita interrogação, é verdade. É isso. É isso, Paulo. Então, amanhã estaremos aqui. Feriado nós estaremos aqui. Se Deus quiser, amanhã e quarta-feira também. Muito bem. Só o trabalho é que nos leva para frente. Pois é, e num ano como esse tem novidade todo dia. Né? É verdade. É isso. Tá bom, Paulo. Obrigado. Até amanhã, então. Foi a conversa de hoje com a Anchieta Araújo, lá na Rede ITA. E uma correção aí, quando eu falei da votação de Sérgio Queiroz para o Senado e de Bruno Roberto, eu falei mais de 300, na realidade eu quis dizer mais de 200. O candidato Sérgio Queiroz teve 233.800 votos e o filho de Wellington Roberto, que também disputava o Senado, teve 2.000 votos a menos, 231.900 votos. Então, os dois ficaram nessa casa de 230, sendo que 2.000 votos deram vantagem na disputa ao pastor Sérgio Queiroz em relação ao filho de Wellington Roberto. Tem mais mensagens aqui. Quantos anos Campina completa amanhã, Paulo? 158. Campina Grande foi emancipada em 11 de outubro de 1864. 1864. Outra pergunta. Por que a zebra num aeroporto causa problema no país inteiro? Meu amigo, isso é uma coisa fácil da gente entender. Olha só. O incidente foi com um avião particular. Não era nem um avião da Gol, nem da TAM, nem da Azul. Só que, por conta da posição em que o avião ficou, eles resolveram suspender as operações lá em Congonhas, que é o aeroporto mais movimentado do Brasil. E por quê? Quem conhece Congonhas, eu já estive ali dezenas de vezes, sei a geografia toda daquele aeroporto. Aquele aviãozinho ficou no local
onde passam os aviões que vão para a pista principal fazer a decolagem. Então os aviões não tinham por onde trafegar, taxiar é o termo correto, para chegar na cabeceira da pista para decolar. E ele poderia representar um risco para quem fosse pousar também, que o pouso é feito na mesma pista e quando termina o avião consegue parar. Se você lembrar daquele acidente com o avião da TAM, o avião da TAM despencou exatamente daquele local onde o aviãozinho ficou. Quer dizer, é uma área do aeroporto que serve para quem pousa voltar para o lugar do pátio e estacionar, e que serve para quem vai decolar. Então parou tudo. E por que demorou tanto a tirar o avião? Demorou porque é um avião particular. Aí foi preciso localizar o dono, contratar um guincho, isso num domingo. Se fosse num dia de expediente normal, seria mais fácil. Mas por azar foi num domingo. Aí cadê o guincho? Onde é que se encontra um guincho no domingo? Daí que localizaram o dono de um guincho, que se dispôs a ir abrir a empresa, levar o guincho para o aeroporto. Levou 9 horas para poder tirar o avião dali. E por que causa problema nos outros aeroportos? Também é fácil você saber. É porque avião só dá dinheiro ao dono das empresas se estiver voando. Os donos das empresas aéreas querem que os aviões fiquem o menor tempo possível em solo. Só o tempo de desembarcar e embarcar. E outra coisa, avião é como viatura policial, é como ambulância do SAMU. Muda a tripulação, mas a viatura está rodando de noite, até enquanto quebrar. Avião é a mesma coisa. Chegou a hora de uma tripulação ser rendida, chega outra e o avião é o mesmo. Então esse escalonamento dos voos é feito de tal modo que há uma sincronização. O avião que sai aqui de Campina Grande, ele sai 2 horas da manhã, chega em São Paulo 6, 6h30, 5 horas, não sei bem o horário que chega lá. Aqueles passageiros que vão daqui, alguns vão ficar em São Paulo, uma vez que o voo é direto, mas outros vão para Porto Alegre, para Belo Horizonte, para Curitiba, para Goiânia, em Goiás, para Brasília. Então a distribuição desses passageiros é feita em outros voos que também estão cumprindo horário. Na hora que você fecha o aeroporto para pouso e decolagem, aí, por exemplo, um voo que ia sair de Brasília para pousar lá em Congonha, cancela. Por quê? Não vai ter como pousar. Aí outro cancela. E esse povo todo que ia voar para Congonhas fica retido aqui nos aeroportos de origem. Ao mesmo tempo em que quem ia decolar de Congonhas foi se juntando lá no aeroporto, porque não tinha como decolar avião. Quem estava no chão não subia, quem estava no céu não descia. Aí está o efeito dominó, que complica 2 dias ou 3 para normalizar, por aí. Paulo Roberto, você viu que o argentino Lionel Messi foi eleito o melhor jogador de todos os tempos e Pelé é só o 4º? É verdade. Isso foi uma eleição que é promovida periodicamente por uma publicação esportiva da Europa, acho que é 447, não sei bem, estou procurando aqui para lhe responder direitinho, mas é uma publicação esportiva, uma revista inglesa, melhor dizendo, 442, que é 442, do inglês para o português. A revista elegeu Lionel Messi como o melhor jogador de todos os tempos. A tradicional publicação inglesa divulgou hoje uma lista com os 100 melhores atletas da história do futebol, trazendo o atual camisa 10 da Argentina na primeira colocação. Nunca ganhou uma Copa, não é? Maradona foi o 2º, Cristiano Ronaldo o 3º e Pelé ficou em 4º lugar. Eu lembro que em 2017 essa mesma revista fez uma enquete na ocasião. E ali Maradona tinha sido considerado o melhor de todos os tempos. Messi tinha ficado em 2º e Pelé em 3º. Agora apareceu Messi em 1º, Maradona, Cristiano Ronaldo e Pelé em 4º. Esse povo nunca viu Pelé jogar, não é? Porque essa votação é feita por pessoas de hoje, que
não viram, por exemplo, Pelé jogar, mas tudo bem. Está nas páginas, como dizia Zé Bezerra. Deixa eu ver se ainda tem alguma mensagem a registrar aqui. Silvio Alencar nas Malvinas, boa noite, Silvio. Paulo, cadê a polícia? Muito carro adesivado com adesivos de Bolsonaro. Pode. Se o adesivo estiver no tamanho que a lei determina. Tem o tamanho. Se tiver, não tem problema nenhum. Pode de Lula, pode de Bolsonaro, pode de qualquer um, de Pedro, de João Azevedo, não tem problema. Professor Wilson Siqueira, saiu a pesquisa do IPEC, Paulo. 51 para Lula, 42 para Bolsonaro. 42 para 51, 9, né? IPEC é o antigo Ibope. E quem contrata é a Rede Globo. Não acertou um no primeiro turno. Mas se você quer acreditar nos números do IPEC, acredite. Ainda hoje sai mais uma, né? Do IPESP. Para hoje estavam previstas 2. Eu não acredito nessas pesquisas aí, já disse para vocês. Quem quiser acredite. Eu não acredito porque não acertaram uma. Aí perderam a credibilidade, pelo menos para mim. A Luiz 10 anos, Paulo Roberto, tem um programa de engenharia que calcula quase tudo. E falta faz o professor Celestino. Oscar Niemeyer. Niemeyer era arquiteto, né? Era arquiteto. Porque o arquiteto ele desenha, mas os cálculos quem faz é o engenheiro. Quem mais? Arlindo Nóbrega, em São Paulo. Vou dar aqui uma foto de Lula. Outra foto de Bolsonaro. Não, tá aqui, tá certo. Quem mais? Marcelo. Manda aqui uma enquete. Renato Cunha Lima, boa noite, meu amigo Renato. Eu acho que Renato está com Bolsonaro. Ele mandou aqui, atenção para a orientação do nosso capitão para o segundo turno. Acho que ele está com o capita. Roberto Leal em Pocinhos, boa noite. Faz tempo que eu estou ligado no programa, muito obrigado. Carlos do Pastel também em Pocinhos. Jovita Maranhão, já voltou de desterro. Tu lembra daquele que chegava para fazer a prova e puxava a minha prova? Lembro, Jovita, eu lembro. Eu lembro de tudo lá. Jovita foi minha colega na faculdade de Direito. Tinha umas 3 figuras lá que só chegavam no dia do estágio da prova. Mas não sabiam nada que tinha sido dado aula o mês todinho e passava em tudo. Impressionante. Paulo, estou recebendo notícias de Natal. Caos total na segurança. É verdade. Mas a governadora foi reeleita em primeiro turno, viu? Lembre disso. Fátima Bezerra. Meu amigo Josenildo, bombeiro. Aqui. Eu estou com o capita, tá certo. Gosto não se discute. Candidato, cada um de nós escolhe o seu. Valdene em Queimadas, mais uma vez, confirmando a audiência. Com relação à roupa, é só colocar um lembrete em papel com a data. Mas aí, como eu não faço isso, eu vou pela foto. Hoje, por exemplo, eu não lembrava a roupa que tinha usado sexta, que é muita coisa no juízo. Aí eu vou na foto, ou vou no vídeo, aí pronto, esse aqui eu vou usar sapato e tal. Sapato tem uns 30 pares para não repetir. Aí tem que procurar um que combine com a roupa. Quando tem mulher por perto é bom, né? Porque mulher entende dessas coisas. Quando não tem, aí tem que ser você mesmo. Não tem jeito. Ivandro Lima, eu converso com vereadores que sempre dizem que já é difícil estar no lado de prefeito. Imagine sem estar, não arranja nada. Olha, vereador de oposição, deputado de oposição, senador de oposição, só consegue hoje em dia as emendas impositivas. Aquelas ali não tem jeito, sai para todo mundo. Mas não vai conseguir nada, porque normalmente a oposição é minoria. Faz zoada, né? Faz barulho, vai para lá e vem para cá, nada. Há também uma confusão na cabeça do brasileiro. A maioria acha que vereador faz calçamento em rua, que vereador manda asfaltar, que não é papel de vereador. Ele pode, quando muito, pedir, sugerir, reivindicar. Papel de legislador, meus amigos, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, legislar, fazer leis, apresentar projetos, modificar a Constituição, modificar a lei orgânica do município, é assim, discutir projetos que o executivo apresenta. Mas no Brasil criou-se o conceito de que vereador
Deputado estadual, deputado federal e senador é para pagar conta d'água, de luz, da botijão de gás, remédio, urna funerária para enterrar alguém. Inventaram isso e o povo acha que é assim. E não é. Então, quando alguém se elege vereador, deputado estadual, que não faz isso, não dá remédio, não dá botijão de gás, não paga conta, não se reelege, porque o povo acha que é para fazer isso. O vereador calçou a minha rua, não calça nada. Isso é papel do executivo. Ele pede. Ele pode destinar a emenda dele para aquilo, aí sim. Mas não é, o povo não sabe, não tem noção. Nós estamos num país de analfabetos. Educação, tudo errado, na base. Na base. Temos excelentes faculdades? Temos excelentes cursos pelo Brasil todo? Temos. Das universidades públicas e das instituições privadas. O grosso não serve para nada. E o erro da educação no Brasil, eu tenho conversado com muitos educadores, está na base. No infantil, no fundamental e no médio. Não se aprende nada. Vai passando de ano, chega na faculdade tudo burro, sem saber de nada. Desse jeito que eu estou dizendo a vocês. Com as exceções de sempre, porque você de uma turma de 50, 60, 40, tira um ou dois que, né? E outra coisa, esse negócio de dizer que escola pública aqui no Brasil, do ensino infantil, fundamental e médio, presta é conversa. Só é boa se o filho do governador estiver nela, do deputado, do prefeito, do senador. Você conhece algum filho de vereador, de deputado, de prefeito, de governador que estuda no Estadual da Prata hoje, no Prenem, no Assis Chateaubriand, lá na Zona Leste, no Raul Córdula? Conhece? Mostre um. Eles dizem que é bom e não botam os filhos deles. Não é engraçado? No dia que eu encontrar o filho do prefeito, do deputado, do senador, estudando numa escola pública, eu vou dizer, essa é boa. Ele botou é porque é boa. Não tem um que pode, eu não conheço um. Até hoje, nunca vi. Nunca vi. 7h37, deixa eu combinar uma coisa com vocês. A audiência do programa hoje foi muito boa, está sendo muito boa. Eu estou acompanhando aqui, mas ainda é menor do que nos outros dias, porque muita gente viajou e está sem internet naturalmente lá no lugar onde está, não vai poder acompanhar. Então amanhã não tem programa e quarta também não tem programa, só vou voltar na quinta-feira, tá? Vamos descansar a cabeça, que eu também vou. Na televisão eu vou trabalhar amanhã e quarta, mas aqui não, vamos dar uma pausazinha, esfriar os computadores, esfriar as máquinas, esfriar o juízo, tomar uma cachaçinha do professor Uba com uma cebola frita, alguma coisa assim, né? Acho que é melhor. Aí quinta-feira a gente se encontra com as energias renovadas para voltar à nossa rotina. Combinado, professora Jovita? Então vamos pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado. E eu lembrando daqui que jamais teremos outra segunda-feira com a data de 10 de outubro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu aqui também estou. Este é o dia número 282 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 83 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se, amigos e amigas, cada segundo, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Na sequência da programação da Camisa 10, vem aquela seleção musical que eu faço no capricho para que a gente possa ouvir canções, músicas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. Amanhã eu vou encontrá-los ao meio-dia na Rede Ita com a coluna política, na quarta-feira também, e aqui a gente se reencontra, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, às 18 horas. Então, boa noite, felicidades, bom descanso, bom feriado, parabéns para Campina Grande e até a quinta-feira. Você acompanhou a Cidade em Revista.
O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.